Patriotas, vocês precisam saber quais as punições que os Estados Unidos podem aplicar a Alexandre de Moraes. E tem mais, vocês precisam saber disso daqui. É grave, gravíssimo, viu? Depois das decisões que os ministros do STF tomou a respeito do prende, puxa, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. É mais grave do que vocês possam imaginar. Melhor dizendo, essa ideologia marxista-comunista, tanto no Brasil como no mundo, o tempo deles já está esgotando. Na Europa já era. A ala conservadora esmagadora está avançando como nunca. Agora, quem é a bola da vez é o Brasil. Entenda, vem comigo. Tá? Emmanuel Macron perde força dentro e fora da França. Já era Macron, na França já era. Alemanha também, Espanha também, né? Amsterdã também, Itália também. E aí vai, só para vocês entenderem. Aqui, ó. Seja qual for o resultado das eleições, decisão de Macron de convocar eleições antecipadas já o deixa enfraquecido no cenário europeu. Quer dizer, teve a primeira votação aí, a ala conservadora, lá na França, ganhou assim, ó. O presidente Emmanuel Macron já foi visto como um líder jovem, ousado, que se propôs a reviver a França por meio de políticas radicais pró-negócios e pró-europeias. 7 anos após ter sido eleito pela primeira vez, sua convocação para uma eleição antecipada enfraqueceu no país e no exterior, enquanto a direita ganha impulso para chegar ao poder. Então tudo indica que nas próximas eleições que tiverem, né, como presidente lá da França, quem vai ganhar é a ala conservadora. Não só na França, como também na Alemanha, como também na Espanha, na Itália nós já temos, né, uma chanceler lá que ela é conservadora, em Portugal também e vários outros países na Europa. Mas o checkmate mesmo é lá nos Estados Unidos. Aí que vai fazer uma grandiosa diferença. E tudo indica que Trump poderá ser o novo presidente dos Estados Unidos. Mas veja essa denúncia, né, grave que eu vou mostrar para vocês aqui através da fala do Deltan, viu? Olha só. Se alguém achou que a decisão do Supremo de descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal ia apenas acabar com a criminalização lá do usuário da ponta, então se prepare para o choque de realidade. A decisão do Supremo pode colocar mais de 42 mil presos de volta nas ruas. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Lembra daquelas saidinhas temporárias dos presos que o Congresso finalmente conseguiu aprovar o seu encerramento e que vai impedir que mais de 25 mil presos voltem às ruas todos os anos de maneira temporária, mas vários deles usam isso para cometer crimes ou para fugir? Lembra disso? Pois é, isso não é nada se for comparar com o fato de que agora o Supremo e o CNJ vão abrir as portas da cadeia de forma definitiva para soltar nas ruas e na sociedade mais de 42 mil presos. Acompanhe aqui comigo para você entender esse raciocínio. Primeiro, o que aconteceu? A maioria dos ministros do Supremo decidiu que não é mais crime o porte de até 40 gramas de maconha. Isso dá entre 40 e 133 baseados, de acordo com o levantamento da Folha de São Paulo. Por que algo entre 40 e 133? Porque isso depende da forma como o usuário quer o seu baseado e da habilidade dele ali de enrolar. Se ele vai querer o baseado fininho, como eles chamam, ou então, como eles chamam ali, uma tora, uma vela, uma tocha, todos os nomes usados para aqueles baseados maiores. No fim das contas, é aí baseado o suficiente para maconheiro nenhum botar defeito. Agora, se a polícia encontrar alguém portando entre 1 e 133 baseados na mochila, mais ou menos, vai ficar mais difícil de comprovar que a pessoa está traficando. Em segundo lugar, especialistas em segurança pública foram ouvidos pela própria Folha de São Paulo e disseram que a descriminalização do porte dessa quantidade de maconha vai facilitar a vida do tráfico de drogas. E eu estou falando de um veículo insuspeito, Folha de São Paulo, ela mesma ouviu os especialistas e eles disseram que vai facilitar o tráfico de drogas, já que agora basta que os traficantes se organizem para que os seus aviõezinhos que ficam levando e vendendo a mercadoria, levando e trazendo a mercadoria até os carros, vão se organizar para que esses aviõezinhos eles sempre estejam com uma quantidade abaixo do limite que foi definido pelo Supremo, o que vai tornar muito mais difícil para a polícia, para o Ministério Público comprovar que aquela pessoa era uma traficante, era efetivamente um aviãozinho. Mas não é só essa mudança para pior que a decisão do Supremo trouxe para nós. Dados do Atlas da Violência de 2024, que é produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que, prestem atenção,
mais de 42 mil pessoas não estariam presas se as novas regras definidas hoje pelo Supremo estivessem em vigor. O número de presos é, na verdade, ainda maior, porque os dados usaram como parâmetro a quantidade de 25 gramas de maconha, e não 40 gramas como o STF definiu, mas mais do que os 25. Então, tem aí, a possibilidade de serem soltos pelo menos 42 mil presos. Mas o número pode chegar, num cálculo aí por estimativa, a 67 mil presos. E agora nós sabemos que o CNJ já está preparando um mutirão para que os juízes, para que as varas vão e revejam os casos desses presos todos. O que você acha que vai acontecer quando o STF e o CNJ abrirem as portas da cadeia para até 67 mil presos Brasil afora? Quem você acha que vai realmente pagar o preço por essa decisão do Supremo? Responde aí pra gente nos comentários. Comenta o que você acha. Não, e o pior disso tudo é que esses 42 mil que forem, né, liberados, se foram liberados, vai servir de soldadinhos militantes da ala comunista socialista. Porque se vocês perguntarem para quem eles vão votar, é lógico para a ala comunista socialista, né? Para essa ala aí, que apoia, né, esses movimentos aí, não da ala conservadora. Então o que eles estão fazendo hoje, através dessas decisões, é uma militância. É uma militância nas ruas. E lembrando que esses fiozinhos de ouro que foram presos lá, eles entraram nessas escolas, nos presídios, e eles se aperfeiçoaram, eles aprenderam novas, né, táticas, né, novas... Não, eu não preciso nem entrar no mérito, gente. Agora veja o que o Deltan diz a respeito, né, das punições dos Estados Unidos que podem aplicar a Alexandre de Moraes, viu? Os Estados Unidos podem vir a punir o ministro Alexandre de Moraes por violações aos direitos humanos praticadas no Brasil? E se podem punir, quais são as sanções que podem ser aplicadas? Eu vou explicar tudo isso aqui para você. Você vai ficar surpreso com a resposta. Mas antes da gente seguir, por favor, segue, se inscreve no nosso canal, dá o seu apoio aqui, curtindo o vídeo para que essa nossa voz de protesto possa chegar mais longe na luta pelas liberdades no Brasil. Hoje, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, noticiou que um congressista americano intimou o ministro Alexandre de Moraes para que ele preste explicações no prazo de 7 dias, no prazo de uma semana, sobre violações a direitos humanos no Brasil. Você tem aqui a notícia do Lauro Jardim e aqui os detalhes, dizendo que foram constatadas graves violações de direitos humanos por parte do governo brasileiro e ele pedindo explicações para o governo brasileiro. Agora, uma coisa que as pessoas não sabem é que neste momento, agora mesmo, se os Estados Unidos quiserem, eles podem punir o ministro Alexandre de Moraes. Mas como assim? Quais são as sanções? Eu vou explicar para vocês. O mesmo Chris Smith, que intimou o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes para prestar explicações, ele quer avançar pro futuro um projeto lá no Congresso norte-americano para que o Congresso possa punir violações aos direitos humanos praticados no exterior. Mas independentemente desse projeto do Chris Smith, que quer autorizar o Congresso dos Estados Unidos a poderem punir violações dos direitos humanos praticados no estrangeiro, no futuro, existe já a possibilidade atual de os Estados Unidos praticarem e aplicarem essas sanções. Eu vou mostrar isso para vocês. Esse foi o objeto do questionamento. Quando eu fiz a publicação dessa nota do Lauro Jardim, algumas pessoas me questionaram aqui no Twitter, dizendo: Deltan, mas tem jurisdição do congressista republicano sobre o juiz do STF? É razoável esse nível de interferência? Aí eu respondi: olha, não é uma questão de jurisdição. É uma questão aqui simplesmente de quem tem mais poder. Os americanos têm um big stick e eles costumam ser uma espécie de xerifes mundiais e sancionar autoridades estrangeiras que praticam corrupção ou que violam direitos humanos, inclusive bloqueando contas bancárias e proibindo viagens. Mas isso já pode acontecer? Sim, pode acontecer. Eu vou mostrar aqui para vocês. Presta atenção, isso aqui é um ato, que é o Executive Order 13.818, de 20 de dezembro de 2017, assinado pelo Donald Trump. Nesse ato, o Donald Trump, ele vem e ele fala que nos casos de graves violações a direitos humanos e nos casos de corrupção, ele está determinando que autoridades de 2 ministérios deles, a autoridade do Departamento de Tesouro e do Departamento de Estado, sancionem as autoridades estrangeiras ou pessoas estrangeiras que praticam no exterior graves violações de direitos humanos ou que se envolvam com corrupção. E aqui nos interessa especificamente as violações de direitos humanos, porque o Supremo Tribunal Federal vem praticando uma série de abusos judiciais contra as liberdades no Brasil. Você pode examinar depois esse documento com mais calma, se você pesquisar você vai já achar a Executive Order 13.818, de 20 de dezembro de 2017. Você vai poder ler o texto aqui e você vai ver que existe então essa previsão e o Trump coloca aqui, ó, abusos contra direitos humanos e a corrupção minam os valores que formam uma base, uma fundação essencial
de um funcionamento seguro e estável das sociedades. E mostra como isso mina as sociedades, que é uma preocupação enorme que a gente tem no Brasil. E aí coloca que os Estados Unidos, objetivo, impor consequências significativas e tangíveis contra aqueles que cometam sérias violações, abusos contra os direitos humanos ou que se envolvam em corrupção, também protegendo o sistema financeiro dos Estados Unidos contra o abuso por parte dessas mesmas pessoas. E aí ele determina uma série de medidas. Essas medidas vêm nas seções. A seção 1 determina o bloqueio de ativos, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes pode ter seus ativos bloqueados lá nos Estados Unidos, que ele mantém eventualmente nos Estados Unidos. Isso é o que determina a seção 1. Além disso, veja aqui, ó, a seção 1 se recai também contra pessoas que são consideradas responsáveis por participarem ou tiverem engajadas direto ou indiretamente, em abusos sérios contra os direitos humanos, que é basicamente o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil. E, além disso, a seção 2 proíbe a circulação das pessoas, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes pode ser surpreendido e pode ser proibido de viajar, de entrar, de passar pelos Estados Unidos. Um detalhe muito importante, ele pode ser surpreendido com essas medidas, porque o próprio ato aqui do Trump, essa ordem executiva, determina que para garantir a efetividade dessas medidas, a pessoa pode não vir a ser notificada. A ordem pode ser executada instantaneamente, ou seja, uma conta bancária pode ser bloqueada a qualquer momento, ou ainda, ele pode estar viajando para os Estados Unidos e de repente ser barrada a sua entrada lá. E essas medidas vão ser aplicadas, segundo essa ordem executiva, por 2 departamentos, pela Secretaria de Tesouro, o Departamento de Tesouro, e pelo Departamento de Estado. São os órgãos que aplicam isso. Mas, Eltan, essas sanções podem vir a ser aplicadas durante o governo Biden, que é republicano, que é alinhado com o Lula, que é alinhado com os democratas, que é alinhado com a esquerda? É improvável que isso aconteça durante o governo Biden. Contudo, todas as pesquisas já estão apontando que o Trump é favorito na nova eleição norte-americana desse ano. E se essa previsão se comprovar e o Trump for eleito, vamos lembrar que ele sofreu uma condenação recente, com fortes indicativos de perseguição política. Eu fiz uma análise disso num outro vídeo aqui no YouTube, que você pode consultar aqui no nosso canal. Agora, mesmo essa condenação não torna ele inelegível. Então, o Trump ele pode vencer a eleição, tudo indica que vencerá, e uma vez ele assumindo a administração, ele, como é alinhado, inclusive, à direita, como ele, inclusive, é alinhado ao Partido Republicano, que vai estar dominando os 3 poderes dos Estados Unidos, esse alinhamento pode fazer com que os abusos contra os direitos humanos no Brasil venham vir a ser sancionados nos Estados Unidos, com consequências aí diretas como essas que nós vimos contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso pode acontecer logo agora. Desde a vitória do Trump acontecer, já vai existir um espaço para que isso venha a acontecer em relação ao ministro Alexandre de Moraes, o que traz uma perspectiva de resposta ao ministro. Além dessa perspectiva, existe ainda a possibilidade de que sanções venham a partir da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como eu analisei em outros vídeos, por isso eu não vou analisar nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui está concentrado na possibilidade de sanções que venham por parte dos ministérios do governo norte-americano contra o ministro Alexandre de Moraes em decorrência dessas graves violações de direitos humanos que vem acontecendo no Brasil. Então, Trump está sim elegível, tudo indica que ele vai ganhar as eleições, e a partir de então é bem possível que Moraes venha a ser punido pelos Estados Unidos, tanto com bloqueios econômicos, como com seu bloqueio de trânsito nos Estados Unidos.